Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma alegria para nós. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui nesta segunda oficina deste encontro de educação cristã. Então, sejam bem-vindos todos e Agora não. esperamos que sejam momentos proveitosos de estudo, de edificação e crescimento. Nós, antes de passarmos a palavra à nossa irmã Sandra, que nos conduzirá, nos trará o estudo nessa tarde, eu vou pedir para o nosso irmão Mateus fazer uma oração para que Deus nos abençoe neste momento de aprendizado mútuo, que sejamos todos abençoados pelo nosso Deus. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo, Senhor, acerca da educação cristã, Pai, de estarmos aprendendo sobre como promover uma melhor educação, Pai, para aqueles que fazem parte do Teu reino e aqueles que estão a ouvir, Senhor, as boas novas do Evangelho, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie, Pai, deixando nossos ouvidos bem atentos, Senhor, o coração aberto, para que nós possamos aprender, Senhor, e mais do que somente aprender, que seja coisas que nós possamos praticar, Deus, que possamos sempre não somente reter no intelectual, mas executar, Senhor, com as nossas mãos e poder trazer, Senhor, uma educação melhor, Senhor, àqueles que nos ouvem. Peço também que o Senhor abençoe a palestrante, Pai, que o Senhor a auxilie, dando capacidade, Senhor, para que ela possa nos ajudar com isto também. Pai. É no nome santo do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos, então, começar, sem mais delongas, agradecer mais uma vez a nossa irmã Sandra, que prontamente atendeu ao convite e nos fez valiosas sugestões que contribuíram para o planejamento deste encontro. Então, Sandra, quero te passar a palavra, que Deus te abençoe e assim nos abençoe a todos neste momento. Amém. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que para mim é uma alegria ter sido convidada para estar com vocês nessa tarde. E quero agradecer ao Timóteo essa oportunidade e agradecer a toda a organização desse evento. Eu fico muito feliz de saber que as igrejas se movimentam para pensar sobre a educação cristã. É o ministério para o qual Jesus nos chamou, né, o ministério do ensino. E eu espero que nós possamos agora, nesse momento dessa oficina, pensar em algo prático, que a oração do Mateus seja respondida, viu, Mateus? Nós precisamos urgentemente de algo prático, de orientações que possam direcionar o nosso trabalho como professores, principalmente nessa época desafiadora que nós estamos vivendo como igreja. Eu espero que vocês tenham lido o material de apoio que o Timóteo disponibilizou para vocês. Eu pedi que vocês lessem e também trouxessem para esse momento aqui. Estejam também com a Bíblia, estejam aí com um lápis e um papel. Eu sou da época do lápis e do papel ou da caneta, então eu não posso deixar de pedir isso para vocês. Então, eu vou agora começar a projetar os slides. Ok. Nós, irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito de planejamento de aula, não só para jovens e adultos, porque esse meu trabalho, inicialmente, nós apresentávamos nos nossos treinamentos nas igrejas, para falar sobre o material que a editora tem para jovens e adultos. Mas como os princípios para o trabalho de aulas com adolescentes são os mesmos, nós resolvemos incluir também professores de adolescentes. Então, sejam todos bem-vindos àquilo que nós vamos mostrar hoje aqui.
Tenho aí o meu endereço de e-mail para vocês entrarem em contato comigo, se vocês quiserem, para tirar alguma dúvida, perguntar, estou à disposição de vocês. Aqui eu sugiro que vocês tenham uma biblioteca como professores de escola dominical. Se você não tem algum livro específico para a área de ensino, comece com esses 4. Nós temos o Manual do Professor Eficaz. A oficina de hoje é praticamente baseada nesse livro, que ele é muito prático, ele dá, assim, dicas incríveis para a gente organizar o nosso trabalho. Temos 2 do mesmo autor, do Pasminho, Deus Nosso Mestre e Temas Fundamentais da Educação, e temos o Diretrizes para o Ensino na Igreja Local. Existe uma lista enorme de livros que podem compor a biblioteca do professor, mas eu sugiro que vocês comecem lendo realmente esses 4, e depois, se vocês quiserem, eu posso passar uma lista maior para vocês poderem assim, se equipando para melhorar o trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero dar crédito especial para esse livro do Griggs, porque ele tem me ajudado durante anos a ajudar os professores a como fazer o trabalho, ser assim, um trabalho que realmente vá ao encontro do nosso aluno, que não seja apenas eu pegar a revista, por exemplo, e falar, olha, no próximo domingo eu vou ter que dar tal aula, o que será que eu vou falar? Não é assim, ele ensina realmente como planejar a sua aula. E eu quero que vocês completem aí, com o lápis que vocês têm e o papel, essa frase. O que é para você ensinar? Ensinar é o quê? É assustador, é desafiador, é compensador, é impossível, é empolgante, é uma coisa muito demorada. O que é ensinar para você? Defina e complete essa frase, só para você, e deixa anotado aí. Pode ser que você queira usar mais de uma palavra, ok? Muito bem. Agora, me diz uma coisa. Você, como professor, ou você que está pensando em dar aula, você tem pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Anote aí também. Nesse slide, você tem algumas dicas. Você pode dizer, eu sou uma pessoa que tenho compromisso, eu amo meus alunos, eu tenho facilidade para me comunicar, eu desejo ensinar a palavra de Deus tão somente, eu sei usar métodos criativos, eu sei planejar, eu sei organizar o meu trabalho. E eu também tenho um ponto positivo muito importante, eu quero aprender a aprimorar o meu trabalho, porque acho que a gente precisa sempre buscar mais conhecimento e se equipar melhor para aquilo que a gente faz. Quais são, então, os seus pontos fortes? Anote aí. Você está descrevendo o seu perfil de professor. Ok. Se tiver algum fora da lista, você põe aí, porque é apenas uma sugestão. Agora, você precisa de um help? Nós somos seres humanos normais, a gente não é só feito de pontos fortes, a gente também enfrenta desafios, não é? Às vezes eu posso enfrentar um grande desafio para motivar os meus alunos, inclusive para planejar minhas aulas. Eu tenho um tremendo desafio para usar a tecnologia, vocês acabaram de ver. Eu tenho que aprender mais como é essa coisa das pessoas aprenderem, como que as pessoas aprendem. E eu também tenho dificuldade de me relacionar com os alunos fora da aula.
ou o nosso relacionamento é apenas naqueles 50 minutos da escola dominical. São desafios. E, é claro, nós temos que encará-los. Então, pontos fortes e pontos, digamos, desafiadores, mostram que nós somos pessoas diferentes, cada qual com seu perfil. Por isso, nós trazemos histórias diferentes, né? Cada um de vocês experimentou uma realidade, né? E é capaz de receber e de causar impactos diferentes, né? Cada um tem uma história para contar. E você deve se lembrar, por exemplo, de histórias que professores contaram na sala de aula e que eram histórias da vida dele. Como que essas histórias nos marcam, não é mesmo? Como que essas histórias nos deixam bem impressionados, porque parece que ali é a lição bíblica encarnada, porque você vê que aquela palavra, aquilo que o professor está ensinando, é algo que ele mesmo viveu, que ele mesmo vive. Então, às vezes, um exemplo de uma história de um professor é uma coisa que impressiona muito. Bom, cada professor tem uma história para contar, uma história de vida. Eu vou contar um lance da minha longa história de vida. Quando eu era adolescente, fazia o curso médio, eu cursava o magistério. E eu tinha que fazer estágio, eu dava aula para as crianças, e tinha uma professora de metodologia e prática de ensino, que assistia à aula, e depois da aula ela fazia uma avaliação do meu trabalho. E eu me lembro que uma vez ela chegou para mim e falou: olha, Sandra, não há dúvida de que você vai seguir o magistério, mas é bom você observar desde já o seguinte: você fica tão empolgada com a sua aula, você fica tão empolgada com o assunto que você está ensinando, que você nem consegue perceber, às vezes, aquele menino que está lá no fundo da classe e já se perdeu. Você não fica atenta para o fato de que ele não está te acompanhando. Por alguma razão, vocês se separaram no meio do processo. E ele está no outro mundo, mas ele não está no seu mundo. Presta atenção nisso, ela falou para mim. Olha, eu vou dizer para vocês que aquela observação da minha professora me marcou tanto, teve um impacto tão grande na minha vida, que mudou toda a minha forma de trabalhar durante a minha vida toda de professora. E a partir daquele momento, eu entendi que o processo do ensino e aprendizado não é composto apenas desses 3 elementos, dessa tríade, professor, aluno e matéria. Por quê? Eu estava agindo assim. Eu estou aqui diante da minha sala, eu tenho aqui um grupo de alunos que vai me ouvir e eu tenho um assunto para ensinar. Depois daquela observação da minha professora, eu passei a entender que havia algo mais para eu considerar. Esse algo mais era o modo como eu devia ensinar, para que eu não perdesse esse aluno, a atenção do aluno, o envolvimento do aluno no meio do processo. Então, o processo do ensino passou a ser um elemento que tinha 4 itens. Eu tenho um aluno, eu quero ensinar, eu tenho um assunto para ensinar, e eu vou pensar qual método, qual caminho eu vou percorrer para que esse aluno realmente aprenda. E não demorou muito para eu entender que esses 4 elementos que eu estou mostrando para vocês agora, eles sempre estiveram presentes no ensino de Jesus e, consequentemente, nas implicações da nossa missão de discipular. Jesus era mestre, ele ensinava pessoas, ele apresentava
o reino de Deus, mas ele apresentava o mesmo assunto de formas diversas, utilizava abordagens que levavam em conta a vivência, a bagagem, a experiência que cada um trazia. E dessa forma, com essa percepção, ele estabelecia uma conexão com o mundo em que se encontrava a pessoa, com o universo da pessoa. E essa conexão era importante para facilitar a compreensão de algo novo que ele estava trazendo. Então, eu passei a perseguir esse tipo de ensino, e é claro que durante esses anos todos eu posso dizer que eu continuo aprendendo a fazer isso, a considerar como Jesus aquele que está na minha frente, para que ele sempre esteja andando junto comigo. Nessa ocasião em que Jesus se encontrou com a mulher samaritana, como foi que essa conversa se iniciou? Ele chegou e falou assim, olha, hoje eu cheguei aqui para dar a lição número 8 da nossa revista, e nós vamos tratar a respeito da água da vida, ou do reino de Deus. Não foi assim. Ele se sentou ali e falou, estou com sede. Ele pediu algo que a mulher estava acostumada a fazer todo dia, às vezes, quem sabe, mais de uma vez por dia. Então, ele fez uma conexão com o universo físico da mulher, com o cotidiano dela. E a partir daí, a partir desse elemento físico, da água, ele desenvolve a conversa. Eles passam a conversar, ela puxa o assunto da religião, e ele leva essa conversa para outro nível, que é o conhecimento espiritual que ele queria mostrar para ela, que ele era a água da vida. Então, nós notamos que existe no episódio todo o engajamento dessa mulher. Ela participa do que está acontecendo do início até o fim. E se nós observarmos esse triângulo, né, da base para cima, a gente vai ver, então, que a conversa se desenvolve, ela progride até que Jesus chega no ponto que ele queria realmente mostrar para ela, que era uma realidade espiritual que ela ainda não conhecia. A partir da água do poço, eles conversam sobre, ela traz a água de Jacó, que é a religião, e ele vai, então, para o assunto do reino de Deus. Então, nós notamos que Jesus fazia sempre isso, e fez sempre isso em outras ocasiões, criar uma conexão com o mundo, com a mentalidade do ouvinte. Ele preparava o caminho para apresentar o assunto. Ele contava parábolas, ele fazia comparações, analogias, fazia perguntas para as pessoas, sempre a partir de onde elas se encontravam. Então, a ideia que Jesus mostra quando ele discipulou é a seguinte, que fica muito claro para mim, que ensino e aprendizado são duas coisas que caminham lado a lado. Nós, então, entendemos que a nossa prática de ensino tem origem nesse chamado de Jesus, no chamado para discipular. Então, não podemos fazer diferente. Se eu estou ensinando e não há quem esteja aprendendo realmente, aí eu preciso verificar, eu preciso avaliar que tipo de discipulado eu estou realizando. Agora, pressupondo que a escola dominical é um discipulado, então, o que acontece? Todo o nosso planejamento vai ser afetado por essa ideia, por esse fundamento, não é? Porque eu vou planejar para que o meu aluno aprenda, né? Eu tenho uma prática de ensino, o meu fazer de ensino tem em vista
um aprendizado. Eu vou considerar, então, o que é que eu vou ensinar, eu vou considerar muito bem para quem eu vou ensinar. Uma coisa é eu ensinar o mesmo assunto para adolescente, o mesmo assunto para jovem e o mesmo assunto para adulto. Eu vou precisar considerar esse universo diferente que essas 3 faixas etárias têm. E a maneira como eu vou ensinar também. Agora, a nossa prática de ensino, então, por causa do fundamento, que é o discipulado, ela sempre vai ser interativa, não é? Ela tem o aluno como um elemento não passivo, ele participa do processo comigo. Eu vou planejar atividades que vão requerer o envolvimento desse aluno, né? O aluno vai interagir com o professor e os alunos vão interagir uns com os outros. O meu plano todo vai considerar isso como fundamento. Agora, falando de planejamento da escola dominical de uma forma abrangente, bem abrangente, porque nós não temos tempo de falar sobre tudo isso. Quando nós planejamos a escola dominical, a gente vai pensar num currículo, a gente vai pensar na preparação dos professores, quais cursos serão dados, nós vamos ter planos de aula com roteiros, nós vamos pensar quais são os recursos materiais que nós vamos precisar para dar essa aula, inclusive tecnologia hoje, e nós vamos pensar também em avaliações periódicas, a gente vai sentar e analisar o que é que está dando certo e o que precisa de um ajuste. Essas ideias que eu estou mostrando para vocês são ideias válidas tanto para o ensino presencial como para o ensino online. E não é porque eu estou usando tecnologia que eu vou garantir que o aprendizado será melhor, porque nós temos visto o seguinte, que existe uso de tecnologia que nada mais faz do que substituir aquela velha lousa, ou então aquele data show que a gente tinha na aula presencial, né? Mas o que nós vamos pensar é que tanto no presencial quanto no online, eu vou ter que planejar atividades que promovam o engajamento do meu aluno. A editora tem essas 3 revistas planejadas para o ensino de jovens e adultos. Eu não trabalho com o material de adolescentes, mas isso vocês podem encontrar no site da editora e encontrar quem oriente vocês para o trabalho, as revistas específicas dos adolescentes. A revista Nossa Fé estuda temas atuais, a Palavra Viva, estudos doutrinários, e a Expressão traz estudos expositivos, né? E a revista do professor, ela traz um roteiro de aula, junto com um plano de aula. E o professor vai pegar esse roteiro e vai falar assim, nossa, mas está perfeito, eu vou seguir do começo ao fim esse roteiro para minha aula. Ou ele vai falar assim, alguma coisa eu vou aproveitar, mas outras coisas não vão funcionar para a minha turma. Ou seja, o professor é a melhor pessoa para fazer essa adaptação. Por quê? Porque ele conhece os seus alunos, e ele sabe o que vai ser possível realizar com os alunos e vai fazer as mudanças necessárias. E para a elaboração desses roteiros, os nossos editores utilizam o modelo mostrado pelo Griggs, naquele livro que eu falei para vocês, Manual do Professor Eficaz. O plano de aula, então, proposto por Griggs, né, tem essas linhas gerais, que vão aparecer na revista do professor. A data da lição, o título da lição, os textos bíblicos, tem lá a lição resumida em uma frase, isso é muito importante, porque o professor não pode deixar o trem sair dos trilhos, a aula toda ele tem algo para ensinar.
ele não tem várias coisas para ensinar, ele tem um foco para ser objeto de ensino. Por que devo dar essa aula? Ou seja, qual a justificativa que eu tenho para ensinar essa aula para o meu aluno? Os objetivos estão ali. E depois, a revista do professor traz também um roteiro de aula. O que é o roteiro? O roteiro é como eu vou desenvolver a aula do começo até o fim. Eu coloquei aí essa imagem dos bloquinhos, porque é assim mesmo que o Griggs mostra para a gente que tem que ser o roteiro de aula. Eu vou pensar na aula em partes, em etapas. Em cada etapa, eu tenho uma intenção. E essas etapas, elas estão interligadas, elas não são soltas, não. Elas formam um todo, elas têm um corpo, uma estrutura coerente. O Griggs, ele mostra um roteiro que é feito para ser dividido em 5 partes, e é assim que a revista do professor, dessas que eu mostrei para vocês, também tem praticado. Eu vou mostrar, então, para vocês como ficaria um roteiro de aula, o esboço de um roteiro de aula, segundo o critério que temos adotado nas revistas. Então, o primeiro bloco, digamos assim, é o bloco que nós chamamos de convidar para a aula. O segundo, eu vou apresentar o assunto. No terceiro, nós, a classe, vai pesquisar sobre o assunto da aula. Depois dessa pesquisa, os alunos vão apresentar, eles vão expressar o que aprenderam, e depois a aula será encerrada com algo que inspire esse aluno à prática de vida. Para cada momento, para cada bloco dessa aula, eu preciso anotar aí ou criar 3 coisas. Primeiro, eu preciso colocar quanto tempo vai durar esse bloco. Quanto tempo eu vou gastar para convidar o aluno para a aula? O que nós vamos fazer é atividade. E o que eu e os meus alunos vamos precisar para realizar essa atividade. Em cada bloco, isso vai ser pensado. A duração, a atividade e os recursos. A duração, a atividade e os recursos. E assim, eu vou ter o controle, né, a organização daquilo que é possível fazer dentro do tempo de aula que a minha escola dominical me dá. Então, se a sua escola dominical te dá 50 minutos para você ministrar a sua aula, você vai ter que ter o controle desses 50 minutos, ou seja, você vai bolar um roteiro em que as atividades caibam em 50 minutos. Se é 1 hora, se é 1h30, você vai distribuir esses momentos da aula, então, de acordo com o montante de tempo que a escola dominical te dá para trabalhar, ok? Veja bem, atividade pedagógica é uma coisa, recurso pedagógico é outra coisa. Vocês têm aquelas folhas que eu mandei para vocês, onde vocês receberam um esboço de plano de aula, e vocês têm outra folha que tem sugestões de atividades. Não é sugestão de recursos pedagógicos. Eu mandei sugestão de atividade. Atividade é o que nós vamos fazer. Por exemplo, vamos fazer uma tempestade de ideias. Isso é uma atividade. O que eu vou precisar? O que os meus alunos vão precisar para fazer essa tempestade de ideias? É o computador? É o celular? É papel? É lápis? O que é? Então, eu vou prever o uso desse material, porque na hora da atividade, eu preciso ter esse material, os meus alunos precisam ter
esse material, seja presencial, seja online. Ele precisa estar à mão, ok? Muito bem. Como é que eu escolho uma atividade? Que atividade é boa para eu convidar? Que atividade é boa para eu apresentar a minha aula? Enfim, qual é o critério? Primeira coisa, aquilo que você está pensando em fazer, dá para fazer no tempo de aula que você tem? E no espaço que você tem? É ajustado ao desenvolvimento da sua turma? Você conhece o desenvolvimento da sua turma. Desenvolvimento físico, o desenvolvimento até de conhecimento bíblico, cultural. Eles dão conta de fazer aquela atividade? Você não pode trazer uma coisa muito fácil, que não tem um desafio, mas você não pode elevar demais o nível dessa atividade, de maneira que ele se desinteresse, né? E essa atividade, ou essas atividades que você está planejando, elas procuram, assim, variar as competências da sua classe, porque os alunos, eles aprendem, as pessoas aprendem de formas diversas. Então, você tem aluno que é uma maravilha, ele pode ficar 50 minutos te ouvindo, que ele não perde uma palavra, né? É um perfil, mas você tem outro que, se ele não tiver alguma coisa para manipular, uma atividade para fazer, de consulta, ele se perde, você já, como eu lá na adolescência, já tinha deixado o meu aluno para trás, nem sabia onde ele estava lá caçando as borboletas dele, né? Então, eu tenho que planejar atividades que possam dar oportunidade para perfis diferentes participarem. Essas atividades, elas ajudam o aluno a compreender o assunto da lição, ou elas vão funcionar apenas como um enfeite de aula, né? A minha professora falava, olha, a aula não é Disneylândia, né? Aquela coisa assim, toda decorada, aqueles bonequinhos pulando aqui e ali, mas ninguém sabe muito bem para que serve tudo aquilo, a não ser para entreter, né? Então, se eu venho e trago um recurso, uma atividade proposta para a classe, aquilo tem que ser um auxílio, um apoio para que facilite a compreensão do meu aluno. Senão, não é uma boa escolha. E você tem segurança para utilizar, fazer essa atividade com o seu aluno, utilizar o seu recurso? Né? Então, às vezes, a gente precisa treinar antes, né? Se você vai fazer um jogo, por exemplo, jogue antes com alguém para ver se vai dar certo. Faça um ensaio antes, né? Ou seja, vou mostrar aqui para vocês o que o Griggs fala a respeito da gente fazer um roteiro dividido em 5 partes. Ele fala, os roteiros podem não seguir essa estrutura arrumada, precisa. Poderá haver uma combinação, uma fusão das partes, pode haver uma ocasião em que uma das partes é omitida e a outra é expandida, mas, se você planeja essas 5 partes, vai ficar muito mais fácil você comunicar as ideias centrais da lição. Você vai ver como que elas ajudam o aluno a sair confiante da sua aula. Elas vão ajudar você, inclusive, a organizar melhor, digamos assim, o encaminhada da revista, porque nós temos, por exemplo, um planejamento para o trimestre, né? E se você quiser dar conta de caber aquele assunto todo no trimestre, é muito importante você planejar tudo que vai acontecer na aula, porque senão, de repente, dá o sinal para terminar a aula, lembra? No presencial, que tinha um sinal que terminava a aula, dá o sinal, você fala, nossa, nós não conseguimos chegar nem na metade da lição.
Isso por quê? Porque a gente não pensou na medida do tempo e nem no que ia ser feito durante a aula. Voltando aqui à ideia do Briggs, que é de segmentar essa aula em 5 partes. E eu vou dar um exemplo de uma aula com 50 minutos. Então, eu planejo aqui que vou gastar os 5 primeiros minutos da aula para convidar esse aluno. Eu vou explicar melhor o que significa isso. Depois eu vou estipular 10 minutos para apresentar o assunto. Vou reservar 20 minutos para pesquisar sobre o assunto junto com os alunos, 10 minutos para eles me darem o feedback do que eles aprenderam na pesquisa, e 5 minutos para nós encerrarmos com algo inspirador. Quando o professor, tradicionalmente, vai planejar a sua aula, e ele não tem essa ideia de segmentar a aula em momentos, ele chega de si para si e se pergunta: o que eu vou ensinar para os meus alunos no próximo domingo? É ou não é? Quando ele faz essa pergunta, ele está planejando o que ele vai falar para os alunos. E, às vezes, esse falar do professor pode tomar 45 minutos desses 50 minutos, não é? Aí, no final, ele vai abrir para alguma pergunta, ou ele mesmo vai fazer perguntas, né? Então, por quê? É porque aquela ideia inicial que eu tinha, né, da tríade que compõe a situação de ensino. Só que, quando eu começo a pensar que ensino e aprendizado andam juntos, e eu quero que o meu aluno esteja envolvido nesse processo, eu não vou fazer essa pergunta: o que eu vou ensinar para o meu aluno? A pergunta vai ser muito diferente. Eu vou perguntar o seguinte: o que eu e o meu aluno vamos fazer na aula para nós desenvolvermos a compreensão sobre tal assunto? Nós vamos desenvolver juntos essa compreensão. Então, tudo muda nesse planejamento. Por quê? Eu vou precisar pensar no que eu posso propor para que o meu aluno se envolva comigo desde o início até o fim, né? É por isso, então, que eu digo que esse roteiro é um roteiro que realmente intenciona discipular, né? Eu vou mostrar para vocês agora o que é a questão do convite lá no início do roteiro. Por que será que ele chama de convite? Porque no início da aula, os alunos eles estão em situações diferentes, digamos assim. A gente não está todo mundo no mesmo nível de prontidão para acompanhar a aula, né? Então, se eu chego, por exemplo, e digo assim: bom dia, hoje nós vamos estudar a lição 8, e o título da lição deixa eu ver aqui, Uma Providência Gloriosa. O texto básico está lá no livro de Ruth, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 22. Quando eu começo a aula dessa forma, eu estou pensando o que eu vou ensinar para o meu aluno, né? Só que eu não pensei o que eu e o meu aluno vamos fazer para nós desenvolvermos juntos a compreensão desse assunto. Quando eu não penso assim, eu devo pensar que todos os alunos estão no mesmo nível de prontidão, todos ali estão iguaizinhos para receber a minha proposta, e não é assim que acontece, né? É por isso, então, que
antes de eu apresentar o assunto, eu trago alguma coisa que já está ligada com o assunto, mas está ligada com o universo do meu aluno, né? Que nem Jesus aproveitou ali o gancho daquela água do poço da mulher para levá-la ao conhecimento da vida eterna que ele queria apresentar, né? Então, nessa aula especificamente, que foi projetada para adulto, não serve para jovem nem para adolescente, o professor iria mostrar um slide que ele planejou. Esse slide é como é que chama? Um cartão de participação do nascimento de uma criança. E por quê? Porque é uma coisa do universo do adulto. Quando nascem os bebês, né, os pais fazem uma participação, anunciando a chegada do bebê. Ali está escrito: Ruth e Boaz estão felizes com a chegada do seu filhinho servo. Isso daí já causa assim nossa, olha o nome do bebê, servo. Eu já estou fazendo um link para aquilo que eu vou mostrar na aula, né, que é a história de Ruth, e como Deus providenciou a continuidade do povo através de pessoas comuns, de pessoas simples, né? Providenciou a continuidade do povo e a história da salvação. Eu vou mostrar esse slide para o aluno e perguntar para ele o que geralmente os pais projetam para o futuro de um bebê, né? Porque o nascimento de Obed teve uma repercussão histórica tremenda, né, no futuro do povo de Deus. Então, eu estou fazendo uma preparação, uma ambientação, quando eu trago algo que é do universo do meu aluno. Dou 3 minutos para eles me falarem alguma coisa. Aqui não tem aquela necessidade de dizer certo, errado, não é isso. Não, é apenas para fazer esse link com aquilo que eu vou apresentar. Na folha de sugestão que vocês têm aí na mão, tem algumas ideias do que vocês podem fazer nessa hora, nesse momento da aula. Então, antes de nós fazermos um roteiro, a gente já assim delimitou o que vai ser ensinado, né? Nós já focalizamos, a gente tem ali um foco para ser ensinado. E tudo que vai ser projetado está dentro daquele foco. O Griggs, ele compara essa divisão da aula em 5 partes a uma peça de teatro que tem 5 atos, né? Quando você vai e assiste o primeiro ato, depois fecham-se as cortinas, aí abre de novo o segundo ato. O segundo ato vem ligado ao primeiro, e é assim a aula, um ato, um momento ligado ao outro, e tudo formando um todo. Então, é como se você pensasse numa aula, na sua aula, dividida em 5 atos, como uma peça em 5 atos. Eu vou convidar, eu vou apresentar o assunto, eu vou pesquisar com os alunos, eles vão expressar o que aprenderam e vamos inspirar a prática de vida. Agora, as pessoas às vezes não param para pensar como é que ocorre o processo de engajamento. E hoje eu acho que é uma questão muito importante, principalmente para quem está dando aula online. Por quê? O engajamento do aluno é muito mais complicado quando nós damos aula online. Em primeiro lugar, que, por exemplo, ele desliga a câmera, ele desliga isso e aquilo, às vezes o professor nem sabe se ele está acompanhando ou não. Não é isso? Além disso, além do uso da tecnologia ser complicado, as pessoas, elas estão bastante pressionadas com o estresse da pandemia,
né? Então, esse estresse tem trazido, assim, um desgaste muito grande, né? As pessoas sofrem com o isolamento, isso tem um impacto na vida da família, sofrem com enfermidades na família e no entorno, né? Até com perdas, tanto perdas de pessoas como perdas financeiras, né? Então, existe uma dificuldade maior para eu poder atingir um bom nível de atenção nas aulas online. Agora, veja só como que os estudos explicam o que acontece com o nosso cérebro para que haja prontidão, atenção total para uma coisa nova que eu vou aprender. É como essa escadinha que eu coloquei aí. Primeiro, eu preciso sossegar, eu preciso respirar fundo, precisa haver um ajuste físico e emocional. Eu vou respirar fundo, eu vou cantar uma música, eu vou fazer algo que envolve a repetição de um movimento, um estalar de dedos juntos, algo assim que proporcione tranquilidade, né? Que tire aquelas reações de frieza, de desligamento, ou tipo assim, as mentes ficam voando para lá e para cá, né? Essas reações são abrandadas, né? E isso ocorre, tem que ocorrer, né? Antes, o professor tem que saber disso, logo no início da aula, quer dizer, às vezes o aluno ele está desconfortável fisicamente e emocionalmente, ele não está pronto para aquilo que vai acontecer na aula. Agora, quando o aluno sente mais conforto físico e emocional, ele está muito mais preparado, as pessoas estão mais preparadas para se conectar. Você já reparou que quando existe desconforto em qualquer ambiente, as pessoas não estão, às vezes até um calor excessivo, um frio excessivo, alguma coisa que perturba, as pessoas não se olham, às vezes, uma no olho da outra, não tem conexão, né? Agora, quando já existe um ajuste, digamos assim, um ajuste físico e emocional, elas se sentem mais confortáveis para se conectarem, para se sentirem à vontade. Eu estou à vontade de ficar perto dessas pessoas. Eu estou à vontade de ficar no ambiente online com essas pessoas. Precisa haver, então, esse processo, né, esse desenvolvimento que vai me engajar de tal forma que aí sim eu estou preparada, a minha mente está preparada para eu refletir em alguma proposta nova que o professor vai me trazer, né? Eu vou poder ter, assim, sossego mesmo, para poder perceber algo diferente, porque a minha atenção já foi, digamos assim, ganhada, né? Então, se o professor traz um debate de ideias, se ele traz algo para analisar, se ele diz assim, hoje nós temos aqui um problema para resolver, logo de início, e ele não considera onde é que esses alunos estão fisicamente e emocionalmente, muito provavelmente essa reflexão vai ser bastante prejudicada, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm nem tempo de se preparar para se expressar. Você pode ver que quando o ambiente está confortável, as pessoas se expressam com mais espontaneidade. Por quê? O ambiente ali é um ambiente afetivamente seguro. Elas não têm medo de se expor, elas não têm medo, inclusive, de errar, de falar alguma coisa errada, porque a correção vai ser a correção de um amigo, né? Então, eu estou explicando isso por quê? Porque é muito importante a maneira como nós planejamos a aula e a maneira como o Griggs nos orienta, né, a fazer no início da nossa aula.
A segunda parte, eu vou apresentar o assunto, mas eu não vou fazer uma palestrona de meia hora, de 40 minutos. Eu reservei 10 minutos para falar, em linhas gerais, o assunto da lição. E aí eu planejei o que vou fazer e os recursos que eu precisei para planejar essa atividade. Na folha de sugestões, vocês também têm ali ideias do que fazer nesse momento. O terceiro passo, esse é digamos assim, essa é a parte do roteiro que a gente reserva um tempo maior, porque nós queremos que o aluno ou os alunos trabalhem juntos, né? Eles podem trabalhar em grupo, e você vai trazer perguntas que envolvem o conhecimento da lição, e ele vai pegar a sua revista, ele vai pegar a sua Bíblia e responder em grupo essas perguntas. Isso dá para fazer online? Claro que dá, né? Só é preciso saber usar a tecnologia das plataformas, porque a gente pode hoje dividir em grupos, né? Só que você precisa, por exemplo, trazer essas perguntas antes, né? Porque não é assim, agora vocês vão aí pesquisar sobre o assunto, não é assim. É tudo uma atividade orientada. No quarto momento, os alunos vão expressar o que aprenderam de forma criativa, né? Eles não vão ser, digamos, sabatinados, eu não vou fazer uma interrogação, mas eles vão me apresentar, numa atividade que eu proponho, quanto eles aprenderam na pesquisa, né? Então, eu reservei 10 minutos desses 50 para essa atividade. Também previ quais os recursos que eu ia precisar. Aí, no caso, eu precisaria, se fosse presencial, de lenços ou lençóis para usar como turbantes. Então, é aquilo que eu falei no início. O professor vai planejar atividade e recursos de acordo com a sua turma, o que é mais adequado, o que dá para fazer no presencial e o que dá para fazer online, né? Você pode, no online, você pode mandar coisas, enviar atividades para os alunos fazerem antes da aula, né? Você pode gerar esse envolvimento muito maior até antes da aula. O convite pode começar pelo WhatsApp, não é mesmo? Vocês têm um grupo da classe do WhatsApp, então gere esse envolvimento até antes da aula. Quando a aula termina, e não deu o sinal ainda, né? Eu vou fazer uma atividade que vai impactar o aluno para ele sair da aula com a lição batendo individualmente nele, né? Ele vai receber, no caso aí, cartões, ele vai levar os cartões para casa com uma frase escrita. Todos vão orar, o professor vai encerrar orando, agradecendo as vidas que foram chamadas para fazer parte da história de Deus, porque hoje nós somos essas vidas, né? Deus está escrevendo a sua história através de nós que somos seus servos. Muito bem, então tá aí a ideia do roteiro proposta pelo nosso professor Donald Griggs. Eu vou terminar essa parte mostrando para vocês, primeiro, um provérbio chinês, que diz assim: se você tem planos para um ano, plante arroz. É perfeitamente possível. Se você tem planos para uma década, plante árvores. E se você tem planos para uma vida toda, eduque as pessoas. Esses planos e prazos são planos e prazos que têm uma dimensão terrena, e não é o caso de quem está na missão de fazer discípulos, não é o caso, porque a nossa missão não é simplesmente uma missão terrena.
Então, eu vou propor uma outra frase, não para esse provérbio, mas para nós, cristãos. Os seus planos, os meus planos. Se você tem planos que são eternos, então discipule os seus alunos. E discipular os alunos é andar com ele, não é simplesmente achar, eu vou ensinar tal assunto para ele. Qual é o grande desafio hoje que nós enfrentamos como discipuladores? Porque nós temos planos eternos. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, para haver um compartilhamento de conhecimentos. Uma pessoa pode trazer uma bagagem muito grande de conhecimento bíblico, doutrinário, teológico. Essa pessoa vai ser de grande valia para nos ajudar no nosso trabalho. Outra pessoa pode ter muito conhecimento de tecnologia, ela está por dentro de tudo o que acontece. Se surgiu uma coisa nova hoje, ela já está sabendo usar aquilo. Que bom ter essa pessoa na equipe. Existe a outra pessoa que tem a visão pedagógica, ela vai trazer a maneira de ensinar, porque não adianta apenas eu saber um assunto. Eu preciso fazer com que aquilo seja claro para o meu aluno. Essa visão pedagógica é tão valiosa e importante. Ah, e existe um quarto elemento que é crucial. É a pessoa que conhece as pessoas. Jesus tinha ali 12 andando com ele sabia, ele conhecia cada um individualmente. Olha, gente, isso é muito valioso. E se a gente alia essas 4 forças, o conhecimento bíblico, doutrinário e teológico, o conhecimento tecnológico, o conhecimento pedagógico, que pode nos ajudar a estruturar, a planejar o trabalho, e aquele conhecimento relacional. Olha, eu vou dizer para vocês, a nossa escola dominical vai ser a escola mais linda. Eu garanto para vocês que muita gente vai ficar de olho e falar assim, eu quero ter uma escola dominical como essa, eu quero frequentar essa escola dominical. E é assim que eu termino, e eu espero que vocês sejam inspirados para procurar os planos eternos e para discipular os seus alunos. Obrigada.